Olá, boa noite a todos vocês, que hoje nós vamos falar sobre o erro taxonômico entre as caias ivorense e caia grandifoliosa. Esse problema que tem sobre a classificação taxonômica, que foi feito errado, né, lá atrás, eu vou contar a história desde lá do começo, tá? Quando o mogno chegou aqui no Brasil, o mogno africano. Aconteceu da seguinte forma, tá? As primeiras matrizes que foram plantadas do mogno africano, achando que era o caia ivorense, tá? Eu vou fazer assim, tá? Caia ivorense, a aspa, mas na realidade é porque não é o ivorense, tá? Mas nós vamos chegar lá. Foi lá na Embrapa de Belém, tá? Foi plantado essas espécies lá, essa espécie, se achando que era o caia ivorense. E foi plantado também algumas espécies lá na Reserva Natural da Vale, lá no Espírito Santo. Então, foram os dois lugares que foi introduzido, né, o mogno africano aqui no Brasil. E como lá na Reserva da Vale, eu já estive lá também, é um lugar fantástico, muito bonito, várias espécies, muito organizado, né? E lá em Belém eu também já estive também. E com isso, né? Quando as espécies plantadas em Belém, elas começaram a produzir sementes, de lá saiu, né, as primeiras sementes aonde fizeram os primeiros povoamentos de mogno africano aqui no Brasil, tá? E com isso, né, plantava-se achando que era o caia ivorense. E assim foi, tá? Por muitos anos, as primeiras florestas foram plantadas lá na região, lá mesmo do Pará, tá? Onde tem Pará, Rondônia, alguns povoamentos mais antigos, lá em Alagoas também, e tudo saiu lá do Pará, tá? E depois essas florestas cresceram, as primeiras, elas começaram a dar sementes também, e assim foi se propagando, né, mais áreas com a espécie, se achando que era o caia ivorense. E assim foi por muitos anos, tá? Se foi aí mais de 25 anos plantando aqui no Brasil o caia ivorense, achando, né, que era o caia ivorense. E com isso, a espécie foi se propagando, tanto que é que hoje, né, a espécie que mais tem plantado aqui no Brasil, ela é, né, o caia ivorense, tá? Eu coloquei a aspinha aqui porque para lembrar que é o ivorense que não é. Então, com isso, se propagou, se desenvolveu a espécie, se fortificou e foi crescendo. E nesse meio do caminho, também, foi introduzido aqui no Brasil o caia senegalense. Mas como não tinha essas matrizes aqui que fornecia a semente em grande volume, né, para se plantar, foi feito, né, um projeto, tá, junto ao Ministério da Agricultura, e para poder importar a semente de caia senegalense. Então, essas sementes, as primeiras sementes, foram todas importadas de caia senegalense, que ela vinha via Honduras, que era o laboratório, né, tinha um laboratório registrado aqui no mapa, que poderia fazer essas análises para poder entrar aqui no Brasil a semente. E como já tinha, né, se achava que tinha o caia ivorense aqui no Brasil, não se fez esse mesmo projeto para permitir a importação do caia ivorense lá da África, né, porque já tinha as matrizes aqui no Brasil, né, que já tinha dado as primeiras sementes, que já tinham feito floresta, já tinha volume de semente para ser comercializado aqui no Brasil, para suprir, né, o mercado interno, né, de plantios que eram poucos, né, muito pouco. Então, a produção do Brasil dava conta de suprir
essa demanda nacional de semente. E com isso, não foi o projeto, né, não tinha autorização para poder importar essa semente, tá, do Ivorense, autorização apenas do caia senegalense, que pode se importar. Né? Então, essa veio para importação, se propagou, hoje já tem, né, aqui no Brasil matriz, né, que fornece semente de senegalense, e assim também já está quase que autossuficiente de semente de caia senegalense no Brasil. Então, uns 4 anos atrás, mais ou menos, o engenheiro florestal Gilberto Terra, e ele é proprietário da Sucupira Agroflorestas, meu amigo, uma pessoa de um grande conhecimento técnico da área, tá? Eu diria até que é uma das pessoas no Brasil que mais entende, né, das caias aqui no Brasil, e ele levantou essa discussão há um tempo atrás, tá? Por que ele levantou essa discussão? Ele trabalhava lá na Reserva Nacional da Vale, tá? E ele tinha o conhecimento das caias, tá? Tanto senegalense, como grande foliola, como ivorense, e ele levantou essa discussão nacional, tá? E insistiu, gente, essa que nós estamos plantando não é a caia ivorense. Aqui na Reserva Nacional da Vale tem a ivorense verdadeira. Ele chegou a pesquisar na literatura, ir atrás, tudo, e ele chegou nessa conclusão, tá? Mas, para isso, precisava ainda de um estudo mais aprofundado. Então, ele levantou essa dúvida lá atrás. Aqui no mercado nacional ainda assim não foi mudado, continuou comercializando, né, a ivorense, tá? Normalmente, até mesmo o registro dela lá no mapa é um registro errado, tá? Foi corrigido agora, tá? Então, com isso, levantou esse debate. Eu lembro que eu encontrava com ele em cursos, né, em viagens que eu fazia na área florestal, e ele sempre batia nessa tecla. E quando foi ano passado, vai fazer um ano agora, em junho, se eu não me engano, a Associação Brasileira de Produtores de Mogno Africano, né, do caia ivorense, especificamente, trouxe aqui para o Brasil o Dr. Gael, tá? Quem está aqui no YouTube vai ver a foto dele aí agora, tá? Aí, ó, Dr. Gael, esse aí que tá do meu lado, aí o pessoal que está no YouTube. Ele é o maior especialista de mogno de caias do mundo, tá? Ele veio aqui para o Brasil e, chegando aqui, ele foi lá para Belém, tá lá na Embrapa, onde estavam as primeiras matrizes ivorenses, né, que se propagou essa semente aqui no nosso país, fazer a reclassificação dessas matrizes. E, com isso, ele chegou lá e essas matrizes foi identificado que era a caia grande foliola. Na ocasião, a gente até mesmo tinha dúvida se ia ser a grande foliola, se poderia ser uma toteca, né, uma caia toteca. Então, tinha essa grande dúvida no ar. Né? Qual que pode ser? E com isso, poderia ter uma mudança radical, né, em toda a taxonomia das espécies de caia aqui no Brasil. Então, foi lá, se constatou que era a caia grande foliola. Beleza, então até aí não tem problema algum.
né? E com essa identificação, chegou também na conclusão que teve esse erro, né? Até aí não problema nenhum, e de lá ele foi lá para a Reserva Nacional da Vale. Lá na reserva eu estava presente nesse dia, né? Teve até um treinamento, né, com quem estava lá para poder saber classificar as espécies. Depois eu vou explicar aqui para vocês como que identifica, tá? As espécies grandifoliola e a ivorense, para vocês já terem uma ideia, né, de bater o olho na árvore e já saber diferenciar uma da outra. Então é importante saber isso, para a gente já ajudar, né, desmistificar, corrigir esse erro. E lá na Reserva da Vale, ele foi nós fomos, eu estava junto, nas matrizes, né, que tinham lá, de ivorense. E lá foi constatado que realmente era a ivorense de verdade, tá? Então, tinha essas matrizes lá de ivorense verdadeira, tinha as grandifoliola também, plantado lá. Então, deu para a gente aprender, né, exatamente qual era qual, né? Então, a gente aprendeu muito com isso nessa visita do Dr. Gael aqui no Brasil. Então, com isso, tirou-se essa dúvida que emperrava toda classificação de mogno. Muita gente até hoje ainda tem essa dúvida. Tem muitos produtores que eu já fui, né, na propriedade, não acreditam, tá, que é a grandifoliola. Então, mas beleza, eu acho que daqui para frente, eu acho que todo mundo está trabalhando certo, as empresas produtoras de mudas estão vendendo certo, corrigiu-se o Renascem, né, o registro dessa espécie dentro do Renascem. Então, um ponto final nessa história. Só para lembrar para vocês, tá, que quem tiver lá no nosso canal do Telegram, depois, mais tarde, eu vou postar lá umas fotos, tá, que diferenciam as espécies, tá? Como que você vai saber diferenciar essas espécies? Então, se você ainda não está lá, vai para lá. Quem está no Instagram, na bio do nosso Instagram, tem o link lá, só clicar, já vai. Quem está no YouTube, no Facebook, aí no campo de mensagens tem o nosso link para ir lá para o nosso Telegram. Então, faça isso que você vai ter essas fotos que vai te ajudar muito no dia a dia, né, saber identificar uma espécie da outra. Eu trouxe aqui algumas folhas, tá, para a gente poder mostrar, eu falar a principal característica das espécies. Essa foto aqui é de um amigo meu que ele sempre fala, ó, pode usar minha foto, só que eu quero que fala que a foto é minha, tá? É do Rodrigo Machado, essa foto. É uma foto bem top, tá? Onde ele mostra as folhas, tá? Isso aqui, ó, essas folhas grandes, tá? É grandifoliola. Não tem, é grande, tá? Grande foliola. Então, se você tem, tá, as plantas e tem essas folhonas grandes, tá, você pode saber, tá, que não é ivorense, tá? Não é ivorense. Então, fique bem claro sobre isso aí. Quem está no YouTube está vendo aí, ó, o tamanho da folha, né, da foto aí do grandifoliola. Então, a gente tem que partir dessa informação que é muito importante a gente ter ela. Então, até aí tá beleza, né? O ivorense, tá? Olha aqui. O tamanhozinho da folha dele. E ele tem uma característica, tá? Deixa eu voltar ao vídeo aqui
que filma eu, tá? Ele tem uma característica, tá vendo essa pontinha na folha aqui, ó, que eu tô com o dedo? Tá? Estão vendo ela aí? Ela tem uma característica de ter a ponta dela afinada, dessa forma, tá? Então, aí, ó, se vocês verem, tá, essa característica na folha, tá? Folha pequena, olha aqui, ó. Olha aqui. Olha a diferença de uma com a outra, estão vendo? A diferença? Isso aqui é grandifoliola, isso aqui é ivorense. Então, eu acho que aqui já dá para vocês já ter uma ideia muito ampla, tá? O senegalense, eu acho que ninguém tem dúvida dele, porque ele já é um verde, tá? Um verde, é uma folha pequena, tá? Ele não tem essa pontadinha aqui, tá? O ivorense não fica com folhona, tá? Não fica com folhona, então é bem característico. Geralmente, a folha do senegalense também é maior do que a do ivorense, tá? E não tem isso aqui, ó, onde eu tô com o dedo aqui, ó. Deixa eu mostrar para o pessoal do YouTube. Não tem essas ponteirinhas, ó. Tá vendo, né? Então, isso aqui é só o ivorense que tem. Tá ok? Até aí, vocês entenderam? Aí depois tem uma diferenciação de nervuras, tá? Entre a antoteca e a grandifoliola. Mas só que eu não vou adentrar muito, né? Mais a essa função, não, tá? E tem também um porém disso tudo, tá? Que esse erro taxonômico acabou que veio para o bem das CAI aqui no Brasil, tá? Por que eu vou falar isso? E ninguém fala isso, tá? Ninguém fala isso, mas eu falo, tá? É o seguinte, para você fazer a muda do ivorense, gente, é muito mais difícil. Não é muito, tá? Você põe dificuldade nisso, tá? Então, se aquelas espécies em Belém realmente fossem as ivorenses, a gente não teria tanto mogno plantado hoje no Brasil, tá? Porque a muda dela é uma mudinha raquítica, tá? É uma mudinha difícil de fazer, tá? Você pode fazer a ivorense, a grandifoliola e a senegalense junto. Gente, a ivorense fica para trás, mas é muito para trás, tá? Isso eu falo porque eu tenho aqui, tá? Eu tenho elas aqui, então não tem como. Aí, ó, eu postei uma foto lá no YouTube, lá do Dr. Gael e umas galhas de grandifoliola, tá? Só para vocês verem o tamanho que é essas folhas. Então, a gente tem que partir, né, desse pressuposto. Então, tem os mal que vem para bem, tá? É difícil fazer muda de ivorense. A semente verdadeira dele é dificílima, uma que não pode importar ela, tá? Não tem autorização para entrar com essa semente aqui no Brasil, a não ser se for por uma autorização para pesquisa, tá? Que é quantidade pequena também, isso até importa, tá? Mas 1 quilo, 2 quilos, não dá para fazer grandes coisas. Então, tem esse porém, e para fazer a muda dele, gente, é muito difícil, tá? É muito difícil, eu falo isso por experiência própria nossa, eu já produzi e já tive muita dificuldade. E por incrível que pareça, em toda essa história, tá, que eu estou contando aqui para vocês, uma vez eu troquei uma semente com esse amigo meu, ele já tinha uma área lá na Bahia, né, onde é a empresa dele. E ele me mandou uma semente de ivorense, tá, do verdadeiro. E na ocasião eu fiz as mudas, uma mudinha que ficou para trás do viveiro, enquanto as outras ficou, e eu passei para o cliente aqui da região, tá? E hoje, né, eu até tive para depois, para poder reclassificar elas, a gente achava que era, que realmente era ivorense e é ivorense, né? Então,
a gente tem esse material genético aqui pertinho, aqui da onde eu moro, e eu já falei para esse cliente, né, ó, quando isso aqui frutificar, vamos fechar isso aqui, vou te comprar 100% dessa semente aqui, para a gente poder fazer muda, né? Fazer muda e poder propagar um pouco mais de Ivorense, fazer o registro da área certinho, né? Para a gente poder coletar semente. Então, tem todo esse trabalho que a gente quer fazer para a gente poder ter sementes de Ivorense. Então, e outra informação também que eu falo para vocês que estão querendo plantar, tem muita gente que entra em contato comigo, eu quero Ivorense, eu quero Ivorense. E eu sempre falo, eu não tenho Ivorense, eu tenho grande foliola. Então, eu tenho certeza, se essa pessoa às vezes entrar em contato com outras empresas aí, ou Mercado Livre, o que for, às vezes a pessoa vai vender a grande foliola falando que é Ivorense. Na realidade não é, tá? Porque tem muita pouca semente de Ivorense aqui no Brasil, tá? É muito pouco mesmo, tá? Se tem um fornecedor que eu conheço e mais dois fornecedores que tem de Ivorense verdadeira, assim mesmo, povoamentos pequenos e que praticamente não dá para fazer muita coisa, tá? Os povoamentos maiores é de grande foliola, porque vem desde lá de trás e com isso ampliou-se muito, né, os plantios antigamente, e hoje tem, né, essas espécies, a grande foliola já em ponto de propagação, né, e tudo, então tem muita esse material à disposição aqui no Brasil. Então, meus amigos, espero que essas dúvidas, né, sanem de vocês de uma vez por todas, para a gente poder, assim, melhorar o nosso mercado, tá, florestal aqui no Brasil. E outra informação importante também, que eu queria falar para vocês, é sobre a qualidade do grande foliola com o Ivorense. Tá? Hoje, para vocês terem ideia, o Ivorense, ele tá em extinção lá na África. Tá? Hoje é proibido lá você cortar essa espécie, o Caia ivorense lá. E está em extinção. Né? Lá estão acabando, já cortou quase tudo. É igual aqui, né? Determinadas espécies nossas que estão em extinção, né? Que não pode cortar. E lá é a mesma coisa com o Ivorense. Né? Tanto é que você acha muito pouco, né, no mercado para você comprar. Não sei de algumas florestas que tem plantada dela lá na Ásia. E com isso, aqui no Brasil, né, deve aos poucos ampliar, né, os povoamentos de Ivorense, mas ainda muito lento. Se em algum tempo fazer esse processo lá no Ministério da Agricultura, autorizar, né, importação, tudo, aí sim pode entrar um volume maior de sementes de origem comprovada, tudo certinho, e assim poder disseminar, né, com uma escala maior aqui no Brasil. Mas ainda o que vai imperar, né, na grande maioria aqui é o Caia grandifloriola. Então, que a gente ponha isso, né, na cabeça e que a gente possa entender de uma vez por todas que essa é a espécie, né, mais predominante aqui no Brasil, e o Ivorense fica, né, em terceiro plano hoje aqui, né, das espécies mais plantadas. Em primeiro é o grandifloriola, até porque, né, tinha ela aqui, depois é o senegalense, e por último é o Ivorense, e depois ainda o Andoteca, que ainda tem algumas áreas aí pequenas plantado, né, da Caia Andoteca. Mas essa é uma outra classificação, ela tem 4 subespécies, né, dentro da Andoteca, mas eu não vou entrar no mérito dela não, tá? Mas aqui, o que vai se propagar
o que vai se propagar mais, mais dentro da normalidade vai ser o grande foliola e o senegalense, tá ok? Eu vou puxar mais uma foto aqui. Estão perguntando para mim ali sobre... deixa eu puxar uma foto aqui, muito interessante, do Caia Ivorense, tá? Rapidinho, para quem está no YouTube, eu vou mostrar a matriz lá da Reserva Nacional da Vale, tá? Só um segundinho aqui, que eu vou puxar aqui, só para vocês terem uma ideia. Que coisa fantástica, tá? Não veio aqui, não. Achei que tinha puxado aqui, mas não veio, infelizmente. Mas eu vou mandar para quem está lá no Telegram, tá? Eu vou passar essa foto, tá? Essa foto da Ivorense verdadeira. Vocês vão ficar assustados com o tanto que ela é pontual, o tanto que ela é retilínea, tá? É muito importante isso aí. Então, eu volto a frisar para vocês, me sigam lá, tá? Me sigam lá. Para quem chegou atrasado aqui, ó, eu vou mostrar a folha do Ivorense, tá? Pequenininha. Ela tem uma pontinha, tá? No final da folha. E essa aqui, ó, é a grande foliola, ó. Folha grande, tá? Folha grande. Então, se na sua floresta aí tiver folha grande, tá? Olha aí a diferença, ó. De uma para outra, tá vendo? Ó? Tá vendo? Ó, o tamanhozinho, ó. Tamanhozinho. Da Ivorense é grande foliola, tá? Grande. O nome já fala, grande. Grande foliola. Então, eu espero que vocês tenham essa... eu tenho aqui uma folha do senegalense, ó. Aqui, ó. Mas não vem ao caso aí essa classificação. Um pouco de coloração, a densidade na madeira do Caia senegalense, ele é maior, tem uma madeira mais dura comparado com as outras, e em termos de valor, né, é muito igual, tá? O valor das três, tá? Não tem diferenças significativas. Pode ser que o Ivorense possa ter, tá, um valor maior. A cor dele é mais avermelhada, tá? Mas como tem muito pouco Ivorense, até mesmo por isso, né? Tem muito pouco Ivorense, não pode cortar mais as nativas, a propagação dele é muito difícil. O cancro, tá? Pode atacar as caias, ele tem uma incidência maior, tanto no grande foliola como no Ivorense, que tem a casca mais fina da árvore. Já no senegalense, por ter uma casca mais grossa, então é mais difícil ele prejudicar a madeira do senegalense. Mas tem tratamento, tá? Tem tratamento. Tem a broca também, do ponteiro, que ataca também e tem uma incidência maior nas espécies do grande foliola. Agora, a gente vai encerrando por aqui mais uma live. Vai lá no nosso canal do Telegram, que daqui a pouco eu mando as fotos lá para vocês verem. E eu vou mandar um link onde tem a entrevista com o Dr. Gael, que eu citei lá atrás, tá? Que é o maior especialista de imóvel do mundo. Eu vou linkar uma entrevista que eu fiz também com o Gilberto e as fotos que eu falei para vocês, tá? Das folhas, das informações, para vocês se adentrarem um pouco mais nesta maravilha que é o mogno africano aqui no Brasil, que eu tenho certeza
que cada vez mais nós vamos poder propagar informações de qualidade, informações que realmente ajudem a você a desenvolver cada vez mais o mogno africano aqui no Brasil. Tá ok, meus amigos? Boa noite, muito obrigado e até amanhã.